Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar da saga Crepúsculo, mas uma coisa em especial. Dos 3 livros, Crepúsculo, Sol da Meia-Noite e Vida e Morte. São mesmo a mesma história? Eu tenho os 3 aqui. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da saga Crepúsculo. Sou bem cadelinha mesmo da saga Crepúsculo. E eu vou fazer uma breve dissecada para vocês desses 3 livros, porque muita gente pensa que são a mesma história, só que na real não são. Então, uma coisa muito básica. Para começar, Crepúsculo, que foi o primeiro, né, que foi lançado da saga, que deu nome à saga, tem 355 páginas. Vida e Morte, que na real é o seguinte, esse livro é enorme, Por quê? Tem os dois, então, aqui tem Crepúsculo, tá? O livro normal. E do outro lado, a gente tem Vida e Morte. Isso aqui foi uma edição de 10 anos de aniversário do lançamento de Crepúsculo, né? Então, por isso que ela lançou esses dois juntos. É justamente esse da capinha verde. O Vida e Morte, ele tem 389 páginas, tá? E uma coisa diferente, ele é uma história solo, tá? Ele não tem continuação, ele termina por aqui mesmo. E o Sol da Meia-Noite, que é assim, nossa senhora, o meu favorito, ele é maior, tá? Sol da Meia-Noite é justamente aquela versão de Edward da história. Mas a gente vai falar sobre isso. Ele é maior, dá pra ver. Ele tem 727 páginas. Todos eles foram publicados pela Intrínseca. Só um adendo, esse livro aqui, quando eu comprei ele na pré-venda, tá? Porque, obviamente, eu não ia conseguir esperar pra ele chegar nas livrarias. Como ele é muito grande, a gramatura da folha, dessa folha aqui, ela é um pouco menor. Então, não me agrada tanto. Então, assim, você não sente, digamos, tanto assim, a diferença que ele tem tantas páginas, porque essas páginas, elas são um pouco mais finas. Mas vamos lá falar desses 3. Qual é a diferença principal? Então, vamos lá. Eu acho que a maioria deve conhecer Crepúsculo e Sol da Meia-Noite, mas o Vida e Morte, qual é a diferença? Já tem aqui, ó, Crepúsculo reimaginado. Ela inverteu os gêneros de praticamente todos os personagens. Tirando os pais de Bella, ela explica o porquê, tá? Que ela não inverteu os gêneros. Então, Charlie continua sendo Charlie e Renee continua sendo Renee. Porém, agora, o vampiro não é Edward, é sim uma mulher chamada Edith. E o humano não é mais Bella, agora é um rapaz chamado Bo. Tem uns nomes meio estranhos, eu vou admitir. Mas ela tem antes do livro começar, ela deixa meio que uma cartinha para os fãs, que é bem interessante. E ela explica por que ela fez isso, por que ela trouxe. E eu achei muito interessante porque justamente a questão de Bella ser uma mulher, além dela ser humana, então você torna ela ainda mais frágil. Então a Stephanie, ela trouxe a questão de, se fosse um homem, como é que ia entrar a questão da fragilidade? Aí vamos lá, mais um pequeno comparativo. O livro Crepúsculo, ele tem um prólogo, um epílogo e 24 capítulos, tá? Então você tem os nomes. Uma coisa que eu gosto é que ela coloca um sumário. Então eu sei onde começa, onde termina. É mais fácil de eu me achar. O livro Vida e Morte, ele tem um prólogo, um epílogo e mais 24 capítulos. Tô segurando a cabeça pra baixo. O prólogo, o epílogo e mais 24 capítulos. Os títulos não são 100% iguais, tá? Meio que você vai, no final, você vai vendo o destoar das duas histórias, mas são também 24 capítulos. O que muda mais é, sem dúvida, Sol da Meia-Noite. Ele tem um prólogo e um epílogo também, porém, ele tem 29 capítulos. Então, você tem, dentre esses 29, os 24 de Crepúsculo e mais alguns, que são justamente, digamos, só o Edward. E qual é a diferença principal, assim, desse livro? Eu acho que o mais interessante dele é que a gente vê Bella de uma forma muito diferente. Você tem, sim, digamos, as mesmas cenas. Óbvio que ela não ia mudar a história, porque são pontos de vista diferentes, não são histórias diferentes, como é em Vida e Morte, que você tem uma mudança na história. Mas aqui você vê características de Bella que você não conhece, que você não conhecia, até porque é difícil pra gente falar de nós mesmos. Então, a Bella, ela foca no Edward. E o Edward, ele foca também na Bella, mas você tem muito mais por trás. Muito, muito por trás, além da Bella aqui nesse livro.
Outra coisa interessante, que talvez pode ser até confuso para algumas pessoas, é que aqui, além da fala de Edward, do pensamento dele, você tem o pensamento dos outros, já que ele lê mentes, então em alguns momentos chega a ser um pouco até meio... não confuso, porque eu acho que a autora faz muito bem, mas muita informação, porque você vê... Eu acho que a ideia dela era justamente essa, fazer com que a gente entrasse na cabeça dele, e sentir o que ele sente, disso de muita informação, de muita gente falando na cabeça dele, ele escutando o que ele quer, o que ele não quer. Então, isso também é muito legal nesse livro. Outra coisa interessante, eu acho que a pior coisa que esse livro deixou pra mim foi a vontade de ler um segundo. A Stephanie, ela já falou que ela vai lançar sim mais livros relacionados à saga Crepúsculo, porém, não sabemos o que vai ser. Sabemos que vai ter um spin-off, mas eu rezaria muito que fosse uma continuação, porque eu vou dizer pra você que quando eu terminei esse livro, eu fiquei com uma sensação de vazio, sabe? Sabe aquele livro que te dá uma ressaca literária? Foi esse livro. E também explica muito mais, porque assim, não é nenhum spoiler que em Lua Nova, Edward, ele vai embora. Então, aqui a gente vê que não é uma coisa que foi aparentemente tão fácil assim. E uma coisa que eu mesmo me questionava, digo, poxa, como é que ele foi embora? Alice vê o futuro, ela não viu como Bella ia ficar, e ela viu. E ele viu. Então, assim, você vê também o porquê que ele foi embora, o que ele achava, porque ele realmente achava que ele estava fazendo certo. Então, a gente tem muito mais informação que a Bella, ela não fica sabendo. Então, tudo que Bella não ficava sabendo, mas que os outros sabiam, a gente fica sabendo aqui nesse livro. Outra coisa também nesse livro é a questão do lado mais vampiresco. Os vampiros da Stephanie, eles são muito criticados por serem diferentes dos vampiros, digamos assim, normais até então. Então, nesse livro, a gente tem mais uma vibe de vampiro mais sanguinário. A gente vê a questão do controle. Porque eu sei que virou chacota, né, da questão dele, da resistência dele, lutando contra a questão do instinto. E aqui a gente vê muito mais. Por quê? O que ele sente, tá? Lembrando que cada autor cria o seu próprio universo, então da mesma forma que você não vai misturar os anões de Tolkien com, por exemplo, os anões de qualquer outra mitologia, você não pode misturar os vampiros da Stephanie com o vampiro lá daquele filme Entrevista com o Vampiro, que é aquele vampiro mais, entre aspas, raiz. Cada autor, ele cria o seu universo, ele cria o seu personagem. Então, por exemplo, na cena em que o Edward, ele sente o cheiro da Bella pela primeira vez, porque quando ele a vê no refeitório, lá naquela cena, ele tô nem aí, é uma menina nova, dane-se. Mas quando ele sente o cheiro dela na sala de biologia, o que acontece? Então, o que ele sente? Olha o que ele diz. Seu cheiro me atingiu como um ariete, como uma granada. Na mesma hora me transformei. Eu não tinha mais qualquer semelhança com o humano que já fui. Nenhum vestígio dos fragmentos da humanidade nos quais consegui me esconder ao longo dos anos. Eu era um predador. Ela era minha presa. Não havia mais nada no mundo inteiro além dessa verdade. Então, ele passa páginas e páginas planejando como matá-la. Tá? Ele pensa em matá-la, ele pensa em ir atrás dela, em ir na casa dela. Tem isso aqui, ele comenta depois em outro livro pra ela, ele diz que sim, ele pensou em matá-la, mas aqui a gente tem toda a maquinação dele funcionando, o plano, se ele faz ou se ele não faz. Outra coisa que eu comentei também é justamente a questão de Bella. Bella, ela é uma personagem muito insegura, ela tem uma insegurança muito forte. E eu acho que tem uma cena que eu vou trazer a comparação nos três, que é justamente quando eles estão conversando e o Edward pergunta pra ela sobre a mãe dela. Então, vamos ver 3 formas diferentes de você ter, entre aspas, a mesma cena. Então, o Edward pergunta pra Bella como é sua mãe. E ela diz, ela é muito parecida comigo, só que mais bonita. Tenho muita coisa do Charlie, ela é mais atirada, mais corajosa, ela é minha melhor amiga. Isso é o que Bella diz pra Edward. Então você vê claramente quando ele diz que ela é mais bonita. Então ela tem a questão da inferioridade que ela tem na cabeça dela, que ela se sente muito inferior. Então o que Edward acha dessa fala dela? Ele pergunta como é sua mãe. Ela é muito parecida comigo, só que mais bonita. Então ele diz, olhei para ela com ar cético. Sua voz transmitia melancolia. Como eu já havia notado, seu tom soava mais como de uma mãe do que de uma filha. Então, ele vê
nela justamente isso da questão dela se cobrar da maturidade, ele a vê de outra forma. E quando ela traz no Bo, na versão do Crepúsculo Reimaginado, ela traz de forma diferente, ela não traz um personagem tão inseguro. Eu acho que isso foi uma coisa que, quando ela escreveu a Bella, depois ela viu que talvez ela não precisasse ser tão insegura, mas olha como o Bo fala da mãe dele. Ele diz, ela é meio parecida comigo, com os mesmos olhos, a mesma cor do cabelo, é extrovertida, ela era minha melhor amiga. Então, assim, você não tem um personagem tão inseguro. Eu acredito que seja justamente uma questão que ela queria consertar, que ela fala no início que tem algumas coisas em Crepúsculo que ela gostaria de poder consertar, e ela viu nesse livro a oportunidade de fazer isso. Uma coisa bastante interessante de Sol da Meia-Noite é o seguinte, a gente vê falhas no Edward, tá? A gente brinca, Edward é perfeito, mas ele não é perfeito. Tá? O Edward, ele não é perfeito, ele tem sim muitas falhas, eu não tô passando pano para o personagem, tem sim momentos em que ele é controlador, não só o Edward como o Charlie, a Bella ela é muito controlada nos primeiros livros dessa série, não é que não exista a falha, a questão é que eu acho que aqui a gente consegue meio ver que ele sabe em alguns momentos que ele tá errado. Ele fala alguma coisa que ele sente que ele tem, digamos, um poder para controlá-la. Só que ele percebe que ele tá fazendo errado às vezes. Às vezes ele não percebe, então às vezes ele diz, me fale. Aí depois ele para e diz, poxa, eu fui um pouco rude, eu não devia ter feito isso. Então assim, não é que Edward ele seja um personagem perfeito, até porque não existe um personagem perfeito. Ele é, sim, cheio de falhas, mas eu acho que aqui a gente tem, como a gente vai por dentro da cabeça dele, a gente entende por que ele tá fazendo isso. Não que aquilo seja certo, mas a gente entende o porquê dele fazer tal coisa. Um exemplo disso, da questão da falha, é justamente quando ele fala da questão de que ele ia no quarto dela. Então, ele fala pra ela que ele ia lá toda noite e você pensa, pelo menos eu pensaria, meu Deus, um pervertido. Então, ele fala assim, ele pergunta pra ela, você tá com raiva de mim? Ela diz, isso depende. Aí ele diz, o que eu tornaria menos ou mais terrível? Justamente o crime, digamos, o crime dele de entrar lá. Senti-me enojado ao pensar que talvez ela não quisesse tirar conclusões até saber exatamente o nível da minha invasão. Será que ela me achava um depravado, um maníaco, que eu a espiava das sombras na expectativa de que ela se expusesse de alguma forma? Então, assim, você tem essa questão de, eita, I crossed the line, eu ultrapassei um limite. Ele sabe que ele ultrapassou alguns limites, né? E eu acho que justamente como ele nunca tinha se dado a oportunidade de estar com outra pessoa ou outro ser dessa forma, então ele não percebe que ele está ultrapassando certo limite. Mas aqui a gente vê isso. E para fechar, uma coisa interessante é que nesse livro você tem mais a questão física. Para quem não sabe, a Stephanie, ela é bastante evangélica, então, digamos assim, eu sinto que falta mais nos livros dela com relação à paixão mais, digamos assim, carnal, que outros atores fazem muito bem. Isso não deixa a desejar, tá? Nos livros dela, mas Crepúsculo é aquele romance mais impossível, né? Um nível de amor, assim, meio inalcançável. Mas aqui a gente consegue sentir um pouco mais da paixão física, e principalmente no Vida e Morte. Ela fala de questões como sexo, ela aborda de uma forma melhor nesse livro, que eu acho que em Crepúsculo ela abordou talvez de uma forma mais tardia, mas do jeito dela, mas ela aborda. Uma coisa também que eu gosto é que o Bo no Vida e Morte, ele é, digamos assim, você entende mais, por mais que, veja só, continua sendo o ponto de vista do humano, mas a Edith, ela deixa mais claro por que ela gosta dele. Porque, assim, no Crepúsculo, a gente tem o tempo inteiro a Bella enaltecendo o Edward, porque ele é perfeito, porque ele é isso, porque ele é aquilo que ela diz. Ele diz que a ama, mas muita gente fica, tipo, tá. Não, você não, em certos momentos, você sente que ele a ama, mas parece uma coisa meio doentia, porque você não consegue entender o porquê. E aqui não. Tem uma cena interessante em que a Edith, ela fala pra ele o que chamou a atenção nela, fisicamente, nele, no caso. Então ela diz, você tem olhos lindos, então ela
o que me chamou a atenção primeiro em você foram seus olhos, depois foram seus braços, ela diz, depois foi o seu cabelo. Então, tipo assim, é uma conversa entre os dois, mas você vê, eu acho que nesse Vida e Morte, os dois estão no mesmo patamar. De certa forma, eles estão mais igualados em termos de dar e receber. Não apenas em conversa, como em informações, em se doar. Esse livro, ele é muito, 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 muito bom. Para resumir, eu acho que cada um desses é uma experiência diferente, é uma leitura diferente. Eu saber o que vai acontecer não tira a personalidade da coisa, porque eu sei o que vai acontecer, no caso desses dois. Mas eu não sei necessariamente todos os detalhes. Se você não gosta de Crepúsculo, você muito provavelmente vai gostar de Sol da Meia-Noite. E você tem muito mais chance de gostar de Vida e Morte. Eu gosto muito da escrita da Stephanie, tá? Eu já li alguns outros livros dela. E cada um tem uma personalidade diferente. São livros muito bem escritos, muito bem descritos. Aquele livro que te dá o friozinho na barriga, sabe? Então comenta aqui se você já leu a saga Crepúsculo, se você gosta. Se você não gosta, comenta aqui o porquê também. E até a próxima!